Marcos capítulo 5, versículo 25 até o 28. Os irmãos podem ficar sentados mesmo se quiser. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua roupa, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você que veio aqui essa noite, você deve ter pensado: se eu for lá naquela igreja hoje, eu vou ser abençoado. Se eu for lá naquela igreja, eu vou ser liberto. Se eu for lá naquela igreja hoje, eu ouvir a palavra, eu vou ser curado, vou ser transformado. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Aquela mulher, essa mulher do fluxo de sangue, ela sofria por 12 anos. Por 12 anos ela sofreu com aquele problema de saúde. E ela gastou tudo quanto tinha com os médicos. E ninguém lhe trouxe a solução. Mas no dia que ela ouviu falar de Jesus, ela simplesmente considerou no seu coração: se eu tão somente tocar, se eu tão somente tocar. Você que veio aqui esta noite, você veio para ter um encontro com o Senhor. Então não perca essa oportunidade. O Senhor está aqui para te salvar, para te curar, para te libertar, para transformar a tua vida. Eu hoje, conversando com o irmão pela manhã, com o pastor Cristiano, eu falei: pastor, não era mais para mim estar aqui, irmãos. Não era para mim estar aqui. Deus me livrou da morte, pelo menos que eu lembro que realmente aconteceu. Deus nos livra todos os dias da morte. Mas coisas que aconteceram comigo por 2 vezes, eu quase morri afogado. Eu fiquei enganchado com umas galhas, descendo um rio, fiquei enganchado ali, e eu já estava entrando, a água me puxando para baixo, assim, para debaixo daquelas galhas. E se eu não tivesse, se Deus não estivesse ali, eu tinha partido, irmão, sem Deus. Mas quando Deus tem um propósito com o homem, quando Deus, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode. Porque Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário. Quando eu entendi que precisava do Senhor, eu comecei a ler a palavra. E comecei a analisar qual era a igreja certa. Eu ia para a igreja católica, lá eu participava da missa. E quando eu voltava, eu via os crentes na rua, com uma caixa assim, pregando a palavra de Deus, igual o pastor Erasmo costuma fazer hoje, coisa que raramente se vê hoje em dia. E eu ficava analisando quem está certo, os católicos ou os crentes. Eu achava os crentes muito doidos, né? Esse pessoal gritando na rua, com a Bíblia aberta, pregando, falando essas coisas. Eu disse: quem está certo? Eu comecei a ler a Bíblia. A Bíblia diz que o homem perece por falta de conhecimento. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas se você for analisar as palavras que cada um falou aqui nessa noite, está aqui dentro desse livro. E aqui é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está escrito aqui nesse livro. E essa palavra já quiseram por vários séculos destruir, mas ninguém consegue destruir as coisas de Deus. Porque Deus é perfeito, Deus é poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida, se você quiser. Até se você não quiser, Ele está no controle. Você veio aqui hoje não porque você quis, mas porque o Espírito Santo tocou em você e te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus é perfeito, Deus é bom o tempo todo. Nós é que na maioria das vezes o rejeitamos, o negamos e não permitimos que Ele entre na nossa vida e transforme o nosso caráter, o nosso ser, a nossa maneira de viver. Preferimos ficar no pecado, fazendo aquilo que não presta. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Infelizmente nós estamos buscando sempre as demais coisas e esquecendo-se de Deus.
Mas Deus não esquece de nós. Ele continua dando oportunidade a cada um de nós para que nós possamos nos converter, aceitar Ele como Salvador e ir morar no céu. A nossa vida é curtinha. Nós vivemos aqui na terra 20, 30, 40, 80, 100, 120 anos. Mas a eternidade de Deus é longa. Ninguém sabe nem o tamanho dela. É uma coisa eterna. O entendimento que nós temos é que não acaba. É para sempre o viver com Deus. Então, que nessa noite você possa fazer como essa mulher do fluxo de sangue. Você que veio aqui essa noite, ter um encontro pessoal com o Senhor e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Venha nessa noite, aceite Jesus como teu Salvador. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos aqui. Que Deus abençoe este lugar. Que Deus abençoe o pastor, sua esposa, sua família, os irmãos que congregam, os vizinhos, todo mundo aqui nesse lugar. Que Deus te dê mais oportunidades para que você possa ouvir e aceitar o Senhor. Mas não deixe essa oportunidade passar. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome